Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 28 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Exercita o desapego dos hábitos infelizes e dos vícios de toda ordem. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos incrédulos e pelos endurecidos do mal. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós colocamos em tuas mãos todos aqueles irmãos que são incrédulos, todos aqueles que são endurecidos no mal, os materialistas, que eles possam, Senhor, também receber as suas bênçãos e que possam buscar no teu evangelho o consolo, o conforto, a alegria. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia da nossa reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. E nós teremos uma reunião pública especial. Ela é produzida pela Rede Concafras e também pela TV Mundial de Espiritismo. O tema da nossa reunião pública: pena de morte ou educação. Faz parte da campanha educativa contra a pena de morte. Então, são reflexões importantes para nós. Pena de morte ou de educação? Vivemos uma atualidade em que muitos crimes têm sido praticados, prejudicando inúmeras pessoas. Porém, perguntamos: é acertado exterminar o criminoso ou o crime, sabendo que o espírito liberto do corpo físico continua e vive e a agir? Veja essa visão espírita sobre esse tema. Então, um tema muito importante e não será pelo Zoom. Então, nós vamos estar divulgando o nosso link da nossa reunião, vai ser pelo YouTube. Então, vamos compartilhar mais à tarde com você, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Mas disse-lhe Deus: insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes, para quem será? Lucas capítulo 12, versículo 20. Posses terrestres. Do ponto de vista da posse, de que disporá o homem que realmente lhe pertença? O corpo é uma bênção que lhe foi concedida pelos pais em nome do amor eterno que rege a vida. A família
é uma equipe de corações afins e menos afins, em que ele estagia. Os laços afetivos em que se motiva para trabalhar e viver podem ser mudados ou subtraídos a qualquer tempo. O nome é uma doação do registro civil que o arrola nos acervos da estatística para definir-lhe o nascimento e a situação. As potências mentais e os recursos físicos que se lhe erigem por instrumentos sutis de manifestação, muitas vezes são suscetíveis de sofrer temporárias cassações dentro dos princípios de causa e efeito. O prestígio social é um movimento digno, mas claramente mutável, entretecido pelas opiniões de amigos e adversários. O conhecimento intelectual é um quadro de afirmações provisórias no edifício da evolução de que ele compartilha sem ser o responsável. A fortuna material é um empréstimo dos poderes superiores que não raro lhe escapa ao controle quando menos espera. Tudo o que a criatura humana possui é tão somente obséquio, concessão, favor ou benefício da providência divina ou da bondade humana. Todos temos efetivamente de nós unicamente a nossa própria alma, e já que somos usufrutuários de todos os bens da vida, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios ante as leis do destino, no tocante a uso e proveito, rendimento e administração. Comunicação de Emmanuel, publicada no Brasil Espírita, outubro de 1971, e também na obra Alvorada do Reino, da editora Ideal, capítulo Posses Terrestres. Meus amigos, a cada dia nós aprendemos muito com Emmanuel. E aqui ele fortalece para nós que nós só somos usufrutuários dos bens que foi confiado ou que foram confiados a nós. Então, é uma ilusão da nossa parte achar que o que nós temos é nosso. Isso foi concedido por Deus, foi concedido às vezes por obras humanas, mas somente para administrarmos, porque tudo é de Deus. E às vezes a gente se acha, né? A gente acha que tem um poder, a gente acha que tem objetos, coisas, fazendas, automóveis, prédios, mas são tudo ilusões. São para nós auxílio para os outros. Esse é o nosso compromisso com os bens terrenos. Veja o que Jesus diz, né, lá no Evangelho de Lucas. Para aquele senhor que tinha ampliado seus celeiros para encher de materiais, de cereais, né? E aí ele fala, agora eu posso dormir tranquilo porque estou bem. E aí Jesus diz, né, na parábola, insensato, nesta noite requisito a tua alma. Então, para quem que a gente vai deixar? Para a nossa família, para que causa mais transtorno? Então, meus amigos,
é muito importante a gente avaliar. Não estou dizendo que os bens terrenos são ruins, né? O que nós temos que fazer é pensar o que nós fazemos com os bens que nós temos, que estão em nossas mãos. Então, por exemplo, nosso corpo, começar pelo nosso corpo, ele não é nosso. Nós estamos usando uma matéria aqui da Terra que foi preparada com muito esmero, com muito carinho por Deus, pelos espíritos superiores, para que o nosso espírito tivesse condição de habitar. Mas como que nós estamos utilizando o nosso corpo? Para que fim? Então, é muito importante a gente também pensar nisso. A família, o ambiente em que nós estamos vivendo, ali nós sabemos que estão os nossos algozes e estão nossas vítimas. Então, é um ambiente de ajuste ou de reajuste, de reparação. Então, esse é um ambiente familiar, onde os filhos, onde os pais vão se reajustarem nesse novo processo reencarnatório. E se a gente falhar nessa tarefa, nós vamos ter que, de novo, nascer nesse meio que a gente está. Ou seja, o seu inimigo, o meu inimigo, vai ser o nosso irmão na próxima encarnação, vai ser o nosso parente. Então vamos fazer as pazes hoje, vamos reatar os laços, vamos perdoar, para que, se você não quer que aquele inimigo seja seu parente, seja seu pai, ou seja sua mãe, ou seja seu próprio filho, que tal hoje a gente já começar a fazer as pazes, né? Fazer o perdoar. Então, esses laços afetivos, eles vão motivando-nos ao trabalho e vão também nos ensinando a viver, para que a gente consiga, com o tempo, implantar aqui na Terra, de fato, o Evangelho do Cristo. E nós temos, então, que colocar na nossa mente que nós só somos usufrutuários. Então, nós teríamos que utilizar dos bens que nós temos para auxiliar as pessoas, desde aqueles que moram conosco, desde aqueles que estão conosco na caminhada, todos os ambientes, né? São os nossos próximos. A riqueza nossa só tem sentido se ela for compartilhada. Então, meus amigos, fiquemos com essa reflexão que o Emmanuel nos traz para que a gente, de fato, avance a cada dia na nossa perfeição, na nossa moralidade. Graças a Deus, bondoso Jesus, que o seu amor seja com cada um de nós e consigamos, a cada dia que passa, compreender o trabalho missionário, compreender Jesus, entender todo o processo do Evangelho. E que também nós, Jesus, possamos trabalhar no nosso coração o amor, o perdão, a fraternidade. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.